Amiguinhos, nas outras aulas continuamos falando aqui sobre fluxograma da tratamento de hipertensão arterial. Nas outras aulas nós falamos disso, o que era o pré-hipertenso. Preste atenção que o não tem mais pressão ótima, tá? Agora é só pressão normal, ok? E o pré-hipertenso ele aumentou de 120 a 139 e 80 a 89. Mas não confunda, porque em alguns lugares eles falam 130. Lá no fluxograma, o pré-hipertenso que tem de 130 a 139 e 80 a 89, aí a pessoa dá uma bugada. Mas peraí, vocês não falaram que o pré-hipertenso era de 120 a 139? Falamos, porém, o que vai receber o tratamento ali, ficar de zóio nele, ficar de zóio para ver se ele vai precisar de fármaco, esse que vai se encaixar nisso. Por quê? Porque para todos, a meta não é menos que esse. A meta, a maioria de todos, até os que têm, para a maioria dos pacientes, é de menos 130 a menos 80. Então a pessoa pode ser um pré-hipertenso até 128, 129. Ele já está dentro de uma meta. Então você só vai observar, acompanhar ele, mudar o estilo de vida. Mas se ele tiver de 130 a 80 para cima, aí você já vai investigar a cada 3 meses, e a gente vai falar como é que é. Então não confunda. Esse aqui é o pré-hipertenso, a questão de medida. Esse é o pré-hipertenso, a questão de farmacologia, se vai tomar fármaco ou não, tá? Então vamos chegar lá. Outra coisa muito importante que é o risco de identificar. Qual que é o objetivo aqui? De aumentar isso aqui, ó. É que, por exemplo, ele aumentou a faixa para a gente incentivar a intervenção precoce, não farmacológica, certo? Então, essa aqui, ó, a pessoa chega até 129, seja 120 até 129, você vai tratar com não farmacológico e vai acompanhar ele. Entendeu? Então, é isso, para aumentar e evitar problemas aí. Iniciar a intervenção, tá? Aqui tem o estágio, que já vimos. Aqui tem o que a gente vai pedir. A meta, que acabamos de falar, né? Você diagnostica, faz o risco, o tratamento inicial, né? E a meta. E aqui é os riscos cardiovasculares. Essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque, olha só, esses aqui, ó, diabéticos, hipercolesterolemia tipo 3, lesão de órgão-alvo, doença renal crônica tipo 3. Aí o pessoal que tem doença renal crônica maior ou igual a 4, doença renal crônica estabelecida, doença cardiovascular estabelecida. Lembre-se desses dois aqui. E lembre-se, mais importante, esses dois aqui, ó, diabetes e hipercolesterolemia familiar. Vai fazer o quê? Que isso, minha gente? Que é isso, minha gente? Sai daí, rapaz. Misericórdia. Tá, então, lembrando aqui, essa turma aqui, ó. Essa turma aqui tem que receber tratamento farmacológico. A turma 1, 2, 3, farmacológico, tá? Então é isso.
essa turma aqui vai se fazer um tratamento, vai fazer um cálculo que é o Score Prevent lá para ver se vai ter algumas mudanças. Daqui de 10 a 30 anos a pessoa tem um prognóstico de risco de cardiovascular, tá? Se ela tem um risco alto cardiovascular entre 10 a 30 anos, aí você vai fazer o tratamento com farmacologia, tá? Então é isso, ó, aqui, acabamos de falar, né? Quem tem um risco automático, quem tem um risco real mesmo, perigo real, essa turminha, cardiovascular estabelecido, renal crônico, vai atuar, diabetes mellitus, hipercolesterolemia familiar. Aí você não precisa fazer aquele cálculo, você já coloca ele para tratamento imediato, tá? Com farmacologia, não precisa fazer cálculo. Mas se ele não apresenta isso aqui, se ele não está no estágio 1, 2, 3, né? E ele está, mas ele tem, você soma a idade, vai fazer um cálculo com sexo, com colesterol, com tabagismo, tá? Vapers também, tá? Narguilés. E gente, eu fiz aqui de novo. E diabetes. Aí se esse score ele der mais de 20, é alto risco, já começa tratamento também. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Falei a mesma coisa. Aí, ó, a cada 10 Xênia. Aqui, ó. 10 a 30 anos, entre 10 a 30 anos ele terá um alto risco. Ele tem um alto risco para que daqui a 10 a 30 anos ele ter problemas cardiovasculares, tá? Então é isso. Aí já começa o tratamento. Aqui, mesma coisa. Agora que o que mais importa para nós, é isto. O diagnóstico de hipertensão, né? Você vai estar lá, lembra que eu falei para você não confundir? O pré-hipertenso, ele é de 120 a 139 e de 80 a 89. Porém, aqui ele está relacionando quem vai precisar tratar com um fármaco e quem não vai, tá? Então, por exemplo, o fármaco, você fica, quem tem baixo risco cardiovascular, e você vai tratar apenas com não medicamentoso, tá? Para atingir a meta menos de 130/80, tá? E aí é isso. E o que tem alto risco, você vai fazer por 3 meses esse não medicamentoso. Se não alcançar a meta, aí você vai entrar com medicações. A maioria alcança a meta, tá? E o que tem estágio 1, 2 e 3 já entra direto ali, tratamento, tá? Só que vai ter umas exceções aí, beleza? Vai ter umas exceções, não é tão simplificado assim não. Aqui, ó, mesma coisa. Estágio 1, 2 e 3, não medicamentoso, mais imediato. Hipertensão de novo. Olha lá, ó, e pré-hipertenso de novo. E alto risco por 3 meses. Não atingiu a meta. Que isso, mano? Ou seja, não atingiu a meta, que é qual? Menos de 130/80. Se ele tá nesse tempo ainda, ó, falha, meu irmão, fármaco. E o pré-hipertenso com baixo risco ou normal? Apenas medidas não farmacológicas, tá? Aí você tem aqui uma questãozinha que você tem que lembrar. Idoso, iniciar medicação se a pressão arterial ela estiver mais que 140. Por quê? Considerar a fragilidade do idoso, né?
ficar entupindo ele de remédios de pressão aí. Se ele estiver acima, igual ou acima disso, que é o estágio 1, aí sim você vai fazer a medicação, tá? Aí sim, ok? Ó, meta, mesma coisa, né? Meta geral para a maioria dos pacientes hipertensos, incluindo aquele de alto risco, tá? A condição, desde que o tratamento seja bem tolerado para o paciente, tá? Então, é isso. Em idoso, por exemplo, a meta também é de menor de 130/80, mas exige cautela redobrada com hipotensão e fragilidade, tá? A gente vai falar isso aí depois, mas lembre-se aqui que é isso, tá? E agora, né? A classificação ótima, a ótima acabou, né? A ótima acabou. E agora vai de 120 por 139, que é a pré-hipertensão. A ótima acabou e abaixo de 120/80, aí já é a normal. Exige 2 consultas, maior ou igual a 130/90, né? E lembrando também, meta, as meta é a mesma. E o tratamento, estágio 1, já medica pré-hipertensão, né? Na pré-hipertensão, maior de 130, maior que a meta, de alto risco, após 3 meses de falha contínua já vai para medicamento. E o ácido úrico entrou na rotina, o TSH continua fora, tá? Aqui lembrando, o tratamento não farmacológico, uma coisa muito importante é o exercício físico, tá? Aquele paciente, qual que é? É o pré-hipertenso que tem risco baixo, ó, pré-hipertenso agora moderno, né? Ó, 139 até 139 por 80 até 89, ou esse aí, tá? Ou aquele que tá com acima da meta, né? Que é 130 a 139, 80 a 89, mas com baixo risco, você vai fazer. E os outros também, todos os outros têm que fazer isso aqui, esses hábitos, mudança no estilo de vida, tá? Todos os outros, só que fora desses aqui vai ter que tomar remédio. Então você vê aqui com baixo risco aqui, ó, baixo risco, não fármaco e não fármaco, tá? E o outro ali depois de 3 meses, pá. E aí você lembra aqui, ó, o exercício aeróbico, o exercício aeróbico, ele pode ser 150 minutos por semana, moderado, ou quando ele é muito intenso, você pode fazer 75 minutos no mínimo, rigoroso aí por semana, no mínimo, né? Reduz a pressão arterial, mais ou menos uns 7,6 milímetros por milímetros de mercúrio. E a musculação é um complemento essencial também, tá? Homens de álcool, você reduz igual 2 ou mais doses ou menos doses por dia que a pessoa pode tomar, tá? Se a pessoa tem 2 ou menos doses por dia, ela vai, ou a mulher, 1 ou menos 1 dose por dia, ela reduz em etilista, né? Pesados, baixa redução de etilistas pesados,
baixa pressão arterial de mais ou menos de 5,5 milímetros de mercúrio. E na mente, controla o estresse. Também você vai fazer meditações, buscar seu lado espiritual, né? E são recomendadas aí as terapias. Outra coisa é a peso e nutrição, né? A perda de peso ali, ó, um peso, 1 quilo perdido equivale a menos 1 miligrama de mercúrio, tá? 1 milímetro de mercúrio. E fazer uma alerta de MC é menos 25, usando o análogo de GLP-1, reconhecido também pode, tá? O GLP-1. A dieta de sódica, né? Redução de 1,15 gramas ali. Sódio igual a menos 2,8 miligramas. A meta é menos 2 sódio por dia, né? Então, menos 5 de sal. Então, olha como que o sódio aqui, ó, reduzir. O sódio é importante, né, gente? Olha o tanto que reduz aqui, ó. Eita, ó. Olha o tanto que reduz. Ó. Redução de 1,15 gramas, né? Você vai ter que, perde 2,8 miligramas da sua pressão. E a meta é você diminuir 2 gramas de sódio que você encontra em 5 gramas de sal por dia. Como que você acha? Tem uma outra também que você come bastante potássio, né? O potássio, ele ajuda a combater a pressão arterial. E aí você faz aqui, ó, mais ou menos 4,8 milímetros de mercúrio, tá? Aumenta a ingesta 3,5 gramas por dia, que é vai reduzir aí 4,8 miligramas. E a dieta DRASH, né, que é aquela dieta que reduz a pressão arterial sistólica de 8,7 milímetros de mercúrio, né? É uma dieta rica em fibras, vegetais, baixo teor